Oi, pessoal, sejam bem-vindos à parte 2, tá? Da aula de inglês. E na aula de hoje eu pedi para vocês. Mandei um exercício impresso, tá? Sobre object pronouns e sobre subject pronouns, tá? Então, na aula de hoje eu vou dar mais uma revisada no que a gente estava estudando sobre esses dois assuntos, tá? Para vocês lembrarem e aprenderem com mais força, né, esse assunto, aprender melhor, né, esse assunto. Então, bom, os object pronouns. O que seriam os object pronouns que eu falei já para vocês? Ele constitui um tipo de pronome pessoal, só que ele funciona, tá? Ele funciona como objeto do verbo. Então, object é o nome, object é objeto. Então, o object, ele vai funcionar como um objeto do verbo, ok? O object, ele vai funcionar como um objeto do verbo. É só um momento. Eu não tinha pegado o papel para dar os exemplos a vocês, mas vamos lá, continuando a aula. Então, os object pronouns, eles vão funcionar como um objeto do verbo. Mas como eles estariam colocados dentro da frase, né? Uma pergunta muito interessante. Obrigada por me fazer essa pergunta, tá, pessoal? Bom, os object pronouns, eles aparecem depois do verbo, ok? Os object pronouns, eles aparecem depois do verbo. Vou escrever aqui uma frase para vocês, tá certo? Ó. I love my mom, tá? Espera um pouquinho, tá? Eu amo minha mãe. Love. Sabemos que love é o verbo, né? To love, o verbo amar. Só que aqui ele tá fracionado, né? Ele sofreu a conjugação, né? Eu amo minha mãe. Minha mãe, que seria my mom, é o objeto. Tá? Ó. Minha mãe, ó, my mom, seria o objeto. Ele estaria depois do verbo estar sofrendo a ação. Eu poderia estar substituindo esse my mom, tá? Minha mãe, por... Pronto, pessoal, aqui é a frase número 1 que eu mostrei para vocês. Temos um objeto e aqui é a frase número 2. Aqui temos I love, love, o verbo, né? Temos o verbo e temos her. Her, eu substituí o my love por her, que é o objeto. Se lembra, na aula passada eu coloquei uma tabelinha sobre quais são os objetos. Então aqui, ó, her seria o objeto, ok? Então, aqui seria o sujeito, que a gente vai ver daqui a pouco, o verbo e o objeto. O objeto, ele sempre vem depois do verbo. Como funcionou essa transição, né? Como eu substituí, porque eu substituí. Bom, sabemos que o my mom é her. Se eu falo, eu amo minha mãe. Isso eu não sei que minha mãe é ela. E depois do verbo eu tenho que usar o objeto. Então, como eu posso substituir ela para o objeto? Para não usar she, que she é sujeito, né? É outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. E o objeto qual seria? Her, que seria lhe, a ou a ela, né? Que eu vou colocar a tabelinha para vocês daqui a pouco, tá ok? Depois dessa explicação. Então, I love her, eu amo ela. Eu amo ela quem? Minha mãe, né? Se eu tô conversando com vocês e minha mãe tá aqui, eu falo I love her. Vocês estão sabendo que eu tô falando da minha mãe, porque eu tô olhando para ela, eu tô me expressando
para ela, tá? Se em outra ocasião ela não tiver, eu usar I love my mom, né? Porque ela não tá ali na situação e a pessoa eu preciso contextualizar a pessoa sobre essa frase. Então, se eu tô num lugar que minha mãe não tá, ninguém tá, e eu falo I love my mom, então a pessoa vai entender que eu tô falando que eu amo minha mãe. Diferente se eu disser I love her. Tipo, I love her pode ser qualquer pessoa. Então, esse I love her eu posso usar quando minha mãe está presente e a pessoa tá entendendo qual o contexto daquela frase, tá? Então, my mom é o objeto, ele vem depois do verbo love, né? Que eu mostrei pra vocês. Ele vem depois do objeto love. Então, o objeto ele vem depois do verbo. E depois do verbo se utiliza os object pronouns. Então, eu vou colocar aqui a tabelinha para vocês sobre quais são esses object pronouns. Eu já pedi para vocês copiar no caderno, essa tabelinha. Dê uma pausa no vídeo. Quando tiver a tabelinha, copie e depois dê o play para o vídeo continuar normal, ok? Então, vamos lá. Pessoal, vocês viram o object pronouns. Agora o subject. Bom, o subject é o que vem antes do verbo, tá? Vou colocar, vou usar essa frase, tá? Essas mesmas frases como exemplo. I, ele é o subject. O I, ele é o subject, tá? Ele vem antes do verbo. Então, o subject, ele sempre vem antes do verbo. É o subject, verbo e object. Ok? Vou colocar aqui uma frase para vocês, tá? Deixa eu dar uma pausa para o vídeo não ficar grande. Bom, pessoal, nessa frase aqui, ó. We are studying for it. O I, né, seria o subject. Porque aqui, esse verbo aqui, né, é o verbo study, que é o verbo estudar. Ele está fragmentado, né, ele está conjugado. Esse verbo foi conjugado. Então, o I é o subject. O I é o subject, que é o sujeito. Study é o verbo. E it é o subject. O it é o object, tá? O it é o object. Aqui, tá? Bom, gente, o esse it, ele vai ter a mesma regrinha lá do sujeito, tá? Ele é um objeto neutro, tá? Ele vai ser para objetos e animais. Ele vai ter essa mesma função, como vocês já tinham estudado sobre ele, tá? Ele não vai mudar essa característica. Ele, tanto no sujeito vai ter it, como no subject. Quando no subject vai ter it, como no object vai ter it. E os dois vão ter a mesma característica, vão ter a mesma função, que vão ter essa questão mais neutra, eles vão ser neutra, tanto para objeto quanto para animais, tá ok? Então, ó, recapitulando. We are studying for it. O I é o subject. Temos um verbo to be aqui, né? O subject. Study é o verbo, tá? Conjugado. E o it é o object, tá ok? Então, object, ele vem depois do verbo. O object, ele vem antes do verbo. Então, a aula foi essa. Espero que vocês consigam resolver as questões. E qualquer dúvida é só perguntar, tá?